Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Para começo de conversa, seja muito bem-vindo a este canal, caso você não o conheça, e desejo a todos um bom início de final de semana por aí, fiquem saudáveis sobretudo, tá bom? Bom, eu vou falar primeiramente sobre esse lance aí, né, ao qual eu me refiro na chamada deste vídeo, que para mim foi pênalti, né? Esse lance ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o jogo entre Flamengo e Bragantino ainda estava empatado por 0-0 no Maracanã, e o Lincoln chuta a bola que bate no braço do Everson, lateral esquerdo da equipe do interior de São Paulo. Bom, é óbvio que a bola bateu no braço, isso não se discute, né? E no momento da transmissão eu estava comentando esse jogo, comento os jogos, né, do Campeonato Brasileiro das séries A e B para mais de 80 países, mundo afora, né, via Fanatics, e no comentário, a narração foi do Vinícius Rodrigues, na hora eu falei, opa, pela mim pênalti, né? E até achei que o VAR fosse pedir para o árbitro olhar o lance. Quem operava o VAR era Anderson Daronco, aquele juiz fortão e tal, um árbitro que eu acho bem mais ou menos, bem, aliás, fraco. Às vezes chama mais atenção pelo estilo dele, fortão, do que propriamente pelos comentários que são feitos em relação às arbitragens dele, né? E procurei quem é do ramo, né? Eu tenho uma fonte, né, que é instrutor da CBF, é árbitro CBF, aliás, dos mais conceituados. Não posso revelar o nome aqui porque os árbitros da CBF não podem falar com a imprensa, né? Então, mantenho o nome dele sob sigilo. Eu estou colocando aí na tela parte da conversa que eu tive com ele pelo WhatsApp, porque na hora eu mandei o lance para ele e falei, escuta, isso aqui. E ele respondeu isso. Pênalti, né? Pênalti. Tinha que ter sido revisto. Ele acha que não era lance para cartão, mas que foi pênalti, que não tinha que ser revisto. Que tinha que ter sido revisto, aliás. Que não merecia, não era digno de cartão. Portanto, pênalti, né? Se o árbitro de vídeo está lá, gente, ele tem de chamar o árbitro de campo, né? Falar, escuta, teve isso aí, dá uma olhada, né? Então deveria ter sido chamado. O Daronco deveria ter avisado o árbitro de campo. Ó, tem um lance aqui que eu sugiro que você dê uma olhada. Pelo menos o lance ser checado, né? E se para ele foi pênalti, ele me respondeu rapidamente essa mensagem com ênfase. Ele não estava assistindo ao jogo, tá? Eu mandei o lance para ele e ele me respondeu com essa resposta que você leu há pouco. Então, pênalti que não foi dado, né? Me lembrei até de um lance. Mas o cidadão Bernardo está de costas. Me lembrei de um lance, aliás, no jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United na França pelas oitavas de final, jogo de volta da UEFA Champions League 2018-2019. O Paris Saint-Germain tinha vencido na Inglaterra por 2-0 e o Manchester United vencia na França por 2-1. No finalzinho do jogo, o Dalot, jogador português, que já saiu do United, inclusive, chutou a bola batendo no braço do Kimpembe, que estava de costas para o lance. O VAR chamou o árbitro de campo e acabou dando o pênalti, né? Então, é a coerência. É assim que eu falo isso, né? A regra do futebol só existe uma. Você concorde ou discorde? Você quer saber a minha opinião? Eu acho que quando o cidadão está de costas, ele não vê. É difícil falar se o cara tem a intenção deliberada de colocar a mão na bola, intencionalmente. Agora, da mesma forma como eu não gosto dessa regra, dessa história assim, de mão na bola no campo de ataque, ou bola na mão, independentemente de haver intenção ou não, bateu na mão, infração. Se é no campo de defesa, não necessariamente. Aí há a discussão sobre a tal da intenção. Eu sou contra isso, eu não gosto dessa regra. Mas, se a regra é essa, tem de ser respeitada. Foi por isso, aliás, que o gol do Bruno Henrique, no jogo entre Flamengo e Goiás, né, uma bola que o Tadeu pega dentro do gol, a bola bateu no braço do Bruno Henrique, ele não teve intenção nenhuma, mas bateu. E o gol não chegou a ser dado, né? Mas pelo VAR, consultando o VAR, certamente aquele gol seria validado, e não foi por causa disso. A bola bateu na mão do Bruno Henrique, né? Não houve intenção, mas como é um lance de ataque, o gol não foi validado. Então a regra é essa. Então, se nesse lance um árbitro, instrutor, CBF, está falando que foi pênalti, então quem sou eu para discordar, né? Tive a dúvida na transmissão, falei
não tive a dúvida, melhor dizendo, na transmissão eu falei, mas queria ouvir alguém que seja do ramo e tá aí corroborado porque a função desse canal é trazer informação correta para você. A informação é essa. Aliás, falando em informação correta, eu não assisti a transmissão do Premier, mas na hora eu fico com o Twitter aberto no momento que eu estou ali transmitindo o jogo e vi lá uma repercussão em relação ao Pedro, né? Se deveria ter saído, se não deveria ter saído. A história é a seguinte, eu fiz a conta, depois do jogo, o Pedro jogou num período de 24 dias, 8 jogos como titular. Essa maratona começa no dia 22 de setembro, no jogo em que o Flamengo vence o Independiente Del Valle, não, o Barcelona de Guayaquil no Equador por 2-1. Contra o Independiente Del Valle, naquela cacetada de 5-0, o Pedro tinha entrado no final do jogo, ali por volta dos 30 minutos, né, no lugar do Arrascaeta. Mas nesse jogo contra o Barcelona ele começa a ser escalado desde o início, em 8 jogos seguidos. Aliás, o Flamengo chegou a 8 jogos de invencibilidade. 8 jogos consecutivos em 24 dias é uma média de um jogo a cada 3 dias. Vamos lá. Você deve praticar algum tipo de atividade física. Uma corrida, de, sei lá, 3, 4, 5 quilômetros, jogar futebol com seus amigos, tal, enfim. Você já imaginou fazer exercício, se exercitar por 90 minutos ou perto disso durante 24 dias, 8 vezes nesses 24 dias? Você vai aguentar? Não. E havia um risco de lesão, né? O Domenech falou que o médico Márcio Tanuri avisou, falou, ó, 50 minutos é o máximo que ele pode jogar. O Pedro disse que jogaria o primeiro tempo. E foi isso. Ele seguiu a orientação médica. Então, assim, falar de orelhada que o cidadão teria de ter ficado, que o Jorge Jesus não poupava ninguém. Gente, o Jorge Jesus não poupava ninguém porque ele não tinha substitutos à altura, tanto que o Flamengo trouxe uma série de jogadores pedidos pelo Jorge Jesus. O Flamengo trouxe, vamos lá, falando aqui sem ler, sem consultar nada, de 2019 para 2020, trouxe Thiago Maia, Pedro Rocha, Pedro, Michael, vários jogadores que chegam ao Flamengo para reforçar o time do Flamengo, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Alguém acha aqui que com esses jogos, 4 jogos no período de 9 dias, 3 jogos no período de 6 dias, o Jorge Jesus não ia poupar ninguém? Ele não poupava porque ele não tinha substitutos à altura. O Mauro César trouxe essa informação, que ele vivia pedindo, aliás, jogadores, né? Então, gente, por favor, né? Temos um pouco de bom senso em relação a isso, né? O Domi tem que ser criticado por algumas coisas? Eu acho que sim. A defesa do Flamengo comete muitos erros, né? O Flamengo toma gol quase todo jogo. Tomou do Vasco, tomou do Goiás, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, tomou do Bragantino, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo toma gol quase todo jogo. Esse é o problema a ser corrigido. E mais uma vez, numa falha grotesca ali, para mim, dos 2 zagueiros, né? O Tuller, que sai vendido, o jogador quando sai da posição, no caso um zagueiro, ele não pode perder a viagem. E aí a bola é enfiada para o Claudinho, que faz uma jogada muito bonita, aliás, e o Léo Pereira não consegue dar combate a ele. Então, para mim, é uma falha dos 2 zagueiros do Flamengo nesse lance, né? Então, gente, acho que precisa haver uma certa compreensão, uma consulta até as informações e passar para vocês a informação correta sobre essa questão, né, de poupar ou não jogadores. Ao longo do final de semana eu vou trazendo informações para você sobre o jogo contra o Corinthians, né, o jogo do próximo domingo. O Corinthians tem vários desfalques, o Flamengo também os terá, e a gente vai falar qual deve ser o time do Flamengo nessa partida contra o Corinthians e vice-versa também, um confronto dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro, com histórias boas para o Flamengo e boas para o Corinthians, como qualquer clássico do futebol brasileiro. Beleza? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.